Ok. Boa noite, Paula. Boa noite, TT, que está entrando. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, né? Com grande alegria que iremos dar o pontapé inicial ao estudo da sexta obra dessa coletânea de André Luiz, né? A Vida no Mundo Espiritual. E que nós possamos, né, esse grupo tão maravilhoso, continua cada vez mais unidos e reunidos para o estudo, nós possamos continuar até o final desse livro, dividindo os estudos, dividindo nossos pensamentos, né? Hoje teremos Helena Lombardi, que, além de coordenadora, vai facilitar também para a gente hoje a introdução do livro Libertação. Na harmonização está Nicole Rodrigues, na prece inicial Susan Rodrigues, né? E na prece final a Jane Moreira que irá fazer. Que nós possamos abrir a nossa mente, os nossos corações para dividirmos junto com a Helena tudo que ela trouxe para essa abertura do estudo na noite de hoje. Nicole, com você, Nicole. Boa noite a todos. Do livro Ideal Espírita de Chico Xavier, por Espíritos Diversos. Conheça a você mesmo. Existem pessoas que percorrem o mundo inteiro à procura de si próprias. Resguarde o corpo físico. Toda indisciplina pode dar serviço aos coveiros. Santifique a palavra. Entre os animais da terra, só o homem possui desenvoltura para falar. Supere o vício. Se você não domina o hábito acaba dominando você. Ajude para o bem. A luta pela conservação da posse também cria chagas e rugas. Esqueça o mal. Antes da fatalidade da morte, existe a fatalidade da vida. Entenda auxiliando. Viva o cristão de tal modo que ninguém lhe deseje a ausência. Não reclame. O próprio Senhor do Universo traça leis, mas não faz exigências. Senhor, nosso Pai de amor e de bondade, mais uma vez aqui estamos reunidos em Teu nome, para darmos continuidade aos nossos estudos, aos nossos encontros das noites de quintas-feiras. Hoje, continuando esses estudos com mais uma obra. E assim, Senhor, com a ajuda da espiritualidade, vamos seguindo essa caminhada, juntos, unidos, reunidos, cada um aqui dando a sua parte, e todos nós juntos, formando um grupo de aprendizado. E assim pedimos a proteção da espiritualidade para seguirmos em frente. E hoje pedimos pela nossa irmã facilitadora Helena Lubac, que ela seja intuída, amparada, para nos passar os seus estudos e que nós possamos apreendê-los e colocá-los em prática. Enfim, Senhor, que todo esse aprendizado nos faça bem, nos faça sermos seres humanos melhores a cada dia. E é em nome de Deus que abrimos os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Susan. Obrigado, Nicole. Mais uma vez, boa noite àqueles que acabaram de entrar na sala. Hoje estamos iniciando o sexto livro da coletânea. Helena irá fazer a nossa introdução do livro para a gente, que nós possamos, como a Suza falou, aproveitar tudo que ela trouxe para dividir conosco. Boa noite, Helena. A palavra é sua, minha irmã. Boa noite a Boa todos noite. os queridos irmãos. É uma alegria estarmos aqui reunidos para estudarmos juntos essa obra, essa série do Mundo Espiritual de André Luiz, que traz tantas reflexões e tanto aprendizado para nós. É importante sempre
que a gente possa reunir a obra de André Luiz com as obras básicas. A gente possa sempre refletir naquilo que André Luiz traz, também ao encontro do que a Kardec nos fala. E falando em Kardec, quero deixar a minha homenagem a esse grande homem, esse grande codificador, que hoje comemoramos o aniversário dele, né? Então, quero aqui deixar minha homenagem e meu carinho por tanto que ele trouxe para nós, por tanto que ele trabalhou pela doutrina. Hoje nós vamos fazer uma introdução à obra Libertação. Vamos falar um pouquinho sobre a obra, depois vamos entrar no prefácio de Emmanuel, e nessa parte eu gostaria de contar com a colaboração de todos, que todos pudessem conversar sobre o que esse prefácio de Emmanuel quer dizer para cada um de nós. Então, esse livro, Libertação, como o Fernando já falou, é o 6º livro da série do Mundo Espiritual, de André Luiz. É um livro mais denso, um livro que traz uma abordagem mais compacta, porque ele se debruça sobre o domínio das trevas no umbral profundo e as atividades que a espiritualidade inferior desenvolve. Mas também aborda todo o trabalho dos amigos espirituais dispostos a socorrer aqueles que necessitam, primeiramente, de amor. E é importante sempre a gente lembrar o que a mensagem de Jesus, que ele veio para os doentes, para os enfermos da terra. E isso já nos alerta para que possamos corrigir o nosso pensamento no sentido da crítica, de apontar o erro, de estar sempre pronto a julgar o nosso irmão. Como diz o Chico Xavier, a mim, ao outro dou o direito de ser como ele é, mas a mim eu me corrijo, eu combato os meus defeitos. E também voltando ao Cristo, quando ele fala que nós observamos muito o cisco no olho do outro irmão, mas não percebemos e não corrigimos a trave em nosso olho. Então, não cabe a nós julgar, porque cada um de nós está num patamar evolutivo, numa situação evolutiva, num determinado caminho. O que nos cabe é amorosamente auxiliar. E se não pudermos efetivamente auxiliarmos como nossos irmãos espirituais, podemos realizar orações a favor da melhoria do mundo, da melhoria das pessoas. Então, embora esse livro ele seja denso, também é uma leitura agradável, porque André Luiz vem entremeando a história com os ensinamentos dos mentores, né? Do instrutor espiritual que o auxilia. Então, ele vai fluindo de uma maneira agradável. A história ela começa com André Luiz, o Gúbio, que é o instrutor dessa obra, e mais um colega, que eles vão às regiões das trevas profundas, abismais, né? O umbral mais profundo. E ele tem contato com espíritos inferiores com o objetivo de destruição, sofrimento, causar sofrimento aos outros, né? E isso tudo conta com alguns pedidos de socorro de espíritos mais elevados em favor de uma das criaturas que ainda se encontra encarnada, que é vítima principal dessas atividades, desse submundo, desse chefe dessa falange, que é o Gregório. Então, o líder, Gregório, ele foi um poderoso chefe da Igreja Católica em períodos mais recuados. E
teria falhado grandemente nessa missão como sacerdote. E por conta dessa conduta desviada e dos sofrimentos morais provocados pela sua própria consciência, ele passa a atuar nas sombras e forma um séquito de seguidores, espíritos que se ligam a ele e que realizam julgamentos e impõem sentenças. E todo aquele que é julgado também tem a sua culpa. E, através de uma influência mental, ele plasma para si aquele castigo e adquire a forma com que é hipnoticamente induzido a aceitar. Então a obra ela apresenta esses aspectos interessantes das organizações trevosas, que é um sistema baseado da punição, né? Transvestida de justiça. A justiça ao sabor do Gregório, né? De acordo com o seu padrão de comportamento, com sua carga, né? Com toda a sua história. Que, através da hipnose, ele leva esses irmãos à zoantropia, né? A se verem na condição de um lobo e outras hipnoses, né? E aí ele vai adquirindo aquela forma e se comporta daquela forma. Mas tudo isso só é possível porque aquele espírito que recebe aquela sentença, aquele julgamento, ele também está com a consciência culpada. Através da culpa, dos erros pretéritos, ele se coloca naquela situação, aceitando aquela sentença, aquela punição, porque ele se vê culpado. E a sua consciência pesada o leva a essas sugestões, a aceitar essas sugestões. E essa equipe espiritual ela vai justamente ali para socorrer, não só Gregório, e socorrer a Margarida, que ainda está encarnada, mas socorrer a quantos eles já se encontrem em condição de ser socorrido, porque esse socorro só pode acontecer se o outro também querer. Né? O socorro é uma via de mão dupla, precisa o outro querer para ser socorrido. Então, no decorrer da narrativa, a gente presencia a transformação de espíritos endurecidos através do amor, que gradualmente vai conquistando, vai auxiliando, vai apoiando esses irmãos. E, no final, a gente vê um grande exemplo de amor, um amor materno, que, com toda a sua doçura, com todo o seu carinho, consegue reverter a situação desse irmão Gregório e consegue trazê-lo ao encontro da sua mãezinha, que vai socorrê-lo. E, com isso, começar toda a sua caminhada de arrependimento e reparação dos erros. Eu não vou contar o livro, né? Porque vai quebrar a expectativa da gente, mas, assim, como eu sei que muitos já leram, esse resumo é só para aguçar, para despertar em cada um de nós o desejo, né, de acompanhar Gregório, a história de Gregório, junto conosco. E aí, passando para o prefácio de Emmanuel, faz um prefácio diferenciado nessa obra do livro Libertação. E ele traz a lenda do peixinho dourado, que é uma antiga lenda egípcia. E é um dos prefácios mais longos de Emmanuel. E, estudando para essa tarefa dessa noite, dos comentários que eu ouvi a respeito desse prefácio nos informa que foi um puxãozinho de orelha de Emmanuel, esse grande mentor espiritual, à Federação Espírita, que, na época, olhava a obra de André Luiz com uma certa rejeição,
demorou muito para que o movimento espírita aceitasse a obra de André Luiz. Ele compara, o Emmanuel compara com o trabalho de André Luiz, esse peixinho vermelho, né? Então, ele começa falando: ante as portas livres de acesso ao trabalho cristão e ao conhecimento salutar que André Luiz vai desvelando, recordamos prazerosamente a antiga lenda egípcia do peixinho vermelho. Eu vou ler a lenda e depois eu gostaria que nós comentássemos, todos aqueles que sentirem vontade, né? Se sentirem à vontade, a gente estudar um pouquinho o que Emmanuel, qual a mensagem que Emmanuel quis trazer com essa lenda. No centro de formoso jardim, havia grande lago, adornado de ladrilhos azul turquesa. Alimentado por diminuto canal de pedra, escoava suas águas do outro lado através de grade muito estreita. Nesse reduto acolhedor, vivia toda uma comunidade de peixes, a se refestelarem, nédios e satisfeitos, em complicadas locas, frestas e sombras. Elegeram um dos concidadãos de Barbatanas para os encargos de rei, e ali viviam, plenamente despreocupados, entre a gula e a preguiça. Junto deles, porém, havia um peixinho vermelho, menosprezado de todos. Não conseguia pescar a mais leve larva, nem refugiar-se nos nichos barrentos. Os outros, vorazes e gordalhudos, arrebatavam para si todas as formas lavrárias e ocupavam displicente todos os lugares consagrados ao descanso. O peixinho vermelho que nadasse e sofresse. Por isso mesmo, era visto em correria constante, perseguido pela canícula ou atormentado de fome. Essa canícula é uma espécie de peixe parecido com o... Esqueci o nome do peixe. Depois eu vou lembrar e eu falo mais à frente. Os outros, displicentes todos os lugares consagrados. Então, ele sempre estava, né? Os outros, vorazes e gordalhudos, já arrebatavam para si todas as formas lavárias e ocupavam displicente todos os lugares consagrados ao descanso. O peixinho vermelho que nadasse e sofresse. Por isso mesmo, era visto em correria constante, perseguido pela canícula ou atormentado de fome. Não encontrando pouso no vastíssimo domicílio, o pobrezinho não dispunha de tempo para muito lazer e começou a estudar com bastante interesse. Fez o inventário de todos os ladrilhos que enfeitavam as bordas do poço. Arrolhou todos os buracos nele existentes e sabia com precisão onde se reuniria maior massa de lama por ocasião de aguaceiros. Depois de muito tempo, à custa de longas perquirições, encontrou a grade do escoadouro. À frente de imprevista oportunidade de aventura benéfica, refletiu consigo: não será melhor pesquisar a vida e conhecer outros rumos? Optou pela mudança. Apesar de ser macérrimo, super magrinho, né? Pela abstenção completa de qualquer conforto, perdeu várias escamas, com grande sofrimento, a fim de atravessar a passagem estreitíssima. Pronunciando votos renovadores, avançou otimista pelo rego d'água, encantado com as novas paisagens, ricas de flores e sol que o defrontavam,
e seguiu embriagado de esperança. Em breve, alcançou grande rio e fez inúmeros conhecimentos. Encontrou peixes de muitas famílias diferentes, que com ele simpatizaram, instruindo-o quanto aos percalços da marcha e descortinando-lhe mais fácil roteiro. Embevecido, contemplou as margens, homens e animais, embarcações e pontes, palácios e veículos, cabanas e arvoredos. Habituado com pouco, vivia com extrema simplicidade, jamais perdendo a leveza e a agilidade naturais. Conseguiu, desse modo, atingir o oceano ébrio de novidades e sedento de estudo. De início, porém, fascinado pela paixão de observador, aproximou-se de uma baleia, para quem toda a água do lago em que vivera não seria mais que diminuta ração. Impressionado com o espetáculo, abeirou-se dela mais do que devia e foi tragado com os elementos que lhes constituíam a primeira refeição diária. Em apuros, o peixinho aflito orou ao Deus dos peixes, rogando proteção no bojo do monstro. E não obstante as trevas em que pedia salvamento, sua prece foi ouvida, porque o valente cetáceo começou a soluçar e vomitou, restituindo-o às correntes marinhas. O pequeno viajante, agradecido e feliz, procurou companhias simpáticas e aprendeu a evitar os perigos e tentações. Plenamente transformado em suas concepções do mundo, passou a reparar as infinitas riquezas da vida. Encontrou plantas luminosas, animais estranhos, estrelas móveis e flores diferentes no seio das águas. Sobretudo, descobriu a existência de muitos peixinhos, estudiosos e delgados, tanto quanto ele. Queridos, quem tiver com o áudio aberto, por favor, feche o áudio, por gentileza. Vivia agora, sorridente e calmo, no palácio de coral, que elegera com centenas de amigos para a residência ditosa, quando, ao se referir ao seu começo laborioso, veio a saber que somente no mar as criaturas aquáticas dispunham de mais sólida garantia, de vez que, quando o estio se fizesse mais arrasador, as águas de outras altitudes continuariam a correr para o oceano. O peixinho pensou, e sentindo imensa compaixão daqueles com quem convivera na infância, deliberou consagrar-se à obra do progresso e salvação deles. Não seria justo regressar e anunciar-lhes a verdade? Não seria nobre ampará-los, prestando-lhes a tempo valiosas informações? Ele não hesitou. Fortalecido pela generosidade de irmãos benfeitores com quem ele vivia no palácio de coral, empreendeu comprida viagem de volta. Tornou ao rio, do rio dirigiu-se aos regatos e dos regatos se encaminhou para os canaizinhos que o conduziram ao primitivo lar. Esbelto e satisfeito, como sempre, pela vida de estudo e serviço a que se devotava, varou a grade e procurou ansiosamente os velhos companheiros. Estimulado pela proeza de amor que efetuava, supôs que o seu regresso causasse surpresa e entusiasmo gerais. Certo, a coletividade inteira lhe celebraria o feito, mas depressa verificou que ninguém se mexia. Todos os peixes continuavam pesados e ociosos, repimpados nos mesmos ninhos lodacentos, protegido por flores de lótus, de onde saíam apenas para disputar
lavras, moscas ou minhocas desprezíveis. Gritou que voltara a casa, mas não houve quem lhe prestasse atenção, porquanto ninguém ali havia dado pela ausência dele. Ridicularizado, procurou então o rei de guerras enormes e comunicou-lhe a reveladora aventura. O soberano, algo entorpecido pela mania de grandeza, reuniu o povo e permitiu que o mensageiro se explicasse. O benfeitor desprezado, valendo-se do ensejo, esclareceu com ênfase que havia outro mundo líquido, glorioso e sem fim. Aquele poço era uma insignificância que podia desaparecer de um momento para outro. Além do escoadouro próximo, desbravavam-se outra vida e outra experiência. Lá fora corriam regatos ornados de flores, rios caudalosos, repleto de seres diferentes, e, por fim, o mar, onde a vida aparece cada vez mais rica e mais surpreendente. Descreveu o serviço de tainhas e salmões, de trutas e esqualos. Deu notícia de peixe-lua, do peixe-coelho, do galo do mar. Contou que vira o céu repleto de astros sublimes e que descobrira árvores gigantescas, barcos imensos, cidades praineiras, monstros terríveis, jardins submersos, estrela do oceano, e ofereceu-se para conduzi-los ao palácio de coral, onde viveriam todos prósperos e tranquilos. Finalmente, os informou de que semelhante felicidade, porém, tinha igualmente seu preço. Deveriam todos emagrecer convenientemente, abstendo-se de devorar tantas larvas e tantos vermes nas locas escuras, e aprendendo a trabalhar e estudar tanto quanto era necessário a venturosa jornada. Assim que terminou, gargalhadas estridentes coroaram-lhe a preleção. Ninguém acreditou nele. Alguns oradores tomaram a palavra e afirmaram solenes que o peixe vermelho delirava, que outra vida além do poço era francamente impossível, que aquela história de riachos, rios e oceanos era mera fantasia de cérebro demente, e alguns chegaram a declarar que falavam em nome de Deus, do Deus dos peixes, que trazia os olhos voltados para eles unicamente. O soberano da comunidade, para melhor ironizar o peixinho, dirigiu-se, em companhia dele, até a grade de escoamento e, tentando de longe a travessia, exclamou borbulhante: "Não vês que não cabe aqui nenhuma só de minhas barbatanas? Grande tolo, vá-se daqui, não nos perturbes o bem-estar. Nosso lago é o centro do universo. Ninguém possui vida igual à nossa." Expulso a golpes de sarcasmo, o peixinho realizou a viagem de retorno e instalou-se, em definitivo, no palácio de coral, aguardando o tempo. Depois de alguns anos, apareceu a pavorosa e devastadora seca. As águas desceram de nível e o poço onde viviam os peixes, pachorrentos e vaidosos, esvaziou-se, compelindo a comunidade inteira a perecer atolada na lama. Então, meus irmãos, essa é a lenda do peixinho. E eu gostaria de dividir as impressões de vocês com as minhas, mas gostaria que vocês começassem. Podemos conversar um pouquinho sobre essa lenda? Eu vou até colocar nossa imagem em galeria para que todos possamos nos ver e conversarmos. Quem começa? Eu acho que aí a gente pode
E lá para o final da introdução, né, quando ele diz o ditado: a cada um será dado de acordo com as suas obras. Sim, Então, aí ele diz também, né, que André Luiz faz um esforço contando essa história do peixinho, buscando acender luz nas trevas, não é isso? mas Então, aí a missão do André Luiz é semelhante à missão do peixinho vermelho. Ele está tentando aí falar para a gente de outra vida, que é uma vida mais intensa, uma vida mais bela, né? Mas para isso a gente tem que fazer a nossa parte. Então, se os peixinhos, para passarem pela grade, eles precisariam emagrecer. E nós? O que que nós precisaríamos fazer para passar por essa grade, para poder, né, nos aprimorar, atravessar essa grade e chegar à verdadeira vida, que é a vida espiritual, né? sim, você pegou cola com Emmanuel, né? Mas Tá lá no livro, sim, né? É isso. Cola com Emmanuel, com é, certeza. colou Né? bem, Emmanuel vale tudo isso. Então, quem mais É. gostaria de contribuir? Helena, Fala. eu. Fala, Nancy. Oi, Nancy, desculpa. Não, faz pode falar. assim, só abre mais só desce um pouquinho mais, para a gente ver. É Isso, isso. estamos te vendo. É, eu já usei algumas vezes em palestras essa lenda do peixinho vermelho. E tem um trecho aqui quase no final, quando ele fala aos outros peixes, né, sobre a condição de vida que ele tinha encontrado e que todos riram dele. Então, eu faço uma comparação até bastante simplista, mas que tem muito sentido, eu acredito. Quando nós conhecemos a doutrina espírita, que se descortina na nossa frente uma nova visão de vida, o que é realmente essa existência terrena e o que nós temos que fazer para que possamos sair daqui melhores do que quando chegamos. Nós muitas vezes somos também ridicularizados, não é? Por aqueles que acreditam que a vida é uma só, que a morte é o fim, que não existe nada além da morte Sim. desta vida, não é? E então, tudo aquilo que nos encanta na doutrina espírita, que nos alerta, que nos faz mudar a nossa conduta, a nossa maneira de ser, para muitas criaturas não tem valor nenhum, né? Pessoas até esclarecidas, assim, que têm um certo conhecimento. E às vezes as pessoas nos dizem: mas como é que você sabe disso? Eu sei porque os espíritos falam, mas nunca ninguém voltou para contar como é que era do outro lado, não é? Então, quer dizer, todo o esforço que ele fez para trazer a luz para essas criaturas, muitas vezes nós, diante do espiritismo, de tudo aquilo que a gente conhece, que a gente aprende e que a gente tenta vivenciar, né, nesse mundo tão difícil que nós vivemos, muitas vezes nós somos também ridicularizados. E por isso que ele diz, cada um segundo as suas obras. Por quê? Por que a gente chega à conclusão de que aquilo que nós passarmos para as outras pessoas, às vezes para eles não tem tanto valor quanto tem para nós. Mas nós sabemos que nós estamos aqui num processo de conhecimento, de estudos, de melhoramento, para chegarmos a um degrau a mais na nossa evolução. Então, essa lenda é muito significativa para mim e eu usei em várias palestras. E acho que ela diz tudo, né? O que André Luiz, o trabalho, como eu disse a nossa irmã, é o trabalho que André Luiz preparou para trazer para nós todas essas lições que ele aprendeu do lado de lá. Isso aí. Helena, Oi. Paula falando. Oi, Paulo. Eu vejo assim também, completando tudo um pouco que foi dito, eu vejo
dentro da nossa doutrina aqui, o que acontece com nós, seres humanos, é o caminho mais difícil, que é o do trabalho, o caminho mais fácil, que é o da ociosidade, o desrespeito, né, pelo próximo, e o respeito, que foi, né, o peixe em voltar e se preocupar com eles, o deboche, qualidades e defeitos, né, que nós temos que trabalhar na gente e que acontece no dia a dia, que foi o que aconteceu com a comunidade e com o peixinho, que no final teve todo o deboche, o desrespeito, a incredibilidade, né, nele, e essa acomodação aos peixes, em não acreditar, em não se esforçar em emagrecer, quer dizer, o caminho mais fácil de preferir ficar na ociosidade e na acomodação. E ele não, que trabalhou, que correu, que percorreu todo o caminho difícil. Então eu vejo essa comparação que é o que acontece mesmo conosco, né? E como a Nancy falou, de não acreditar, a nossa doutrina, que é preferível não acreditar, muita gente, né, não estou falando nem de religiões, mas que preferem, existe isso, né, o deboche, ou a incredulidade, ou preferir dizer que somos malucos, etc., né, a falta de respeito, a Isso. falta de respeito, ninguém é obrigado a acreditar ou a seguir a doutrina, mas o respeito, que eu acho que é o que acontece aqui, Sim. visão. Não sei se eu estou, né, me fazendo entender. Sim, sim, ótima participação, muito obrigada. Quem mais quer contribuir? Eu. Vai. A Nancy já falou bastante coisa, Paula também, né? Mas são várias lições aí nessa lenda, né? Principalmente a questão da superação, do grande comodismo que muitas vezes nós somos levados a nos colocarmos, porque nós nos sentimos, às vezes, desprestigiados, porque nós nos sentimos diminuídos, porque nós fomos, foram colocados mandatos na nossa cabeça que você não vai conseguir, né? Que você não serve para isso, que você não é apto para fazer esse tipo de coisa. E esse peixinho, ele mostrou exatamente o contrário, né? Que a ociosidade para ele, ficar esperando que algo acontecesse, que o Deus dos peixes, né, naquele momento que ele ainda estava no lago, trouxesse para ele o resultado, ele resolveu se colocar no mundo para descobrir exatamente o que havia depois, além daquelas grades, né, daquele vazadouro. E consegue descortinar a beleza que era o que estava por trás daquilo tudo. Então, muitas vezes, nós nos encaixotamos em algumas questões das nossas vidas, nos enclausuramos em alguns aspectos e não nos permitimos ver aquilo que está além dos nossos olhos. Sim. Então, aí a gente comparando muitas vezes que nós somos espíritos ainda em evolução, como crianças que, quando estão deitadas num berço, só veem alguns aspectos daquilo que está no quarto delas. À medida em que ela se vira, o mundo se abre um pouco mais. À medida em que ela senta, ela consegue alcançar um outro campo de visão. E à medida em que ela vai levantando, andando, correndo e subindo, o mundo se descortina para ela. E foi exatamente isso que o peixinho fez. Se descortinou quando ele atravessa aquela grade e vê um outro mundo. E nesse outro mundo, ele se transforma num ser completamente solidário, caridoso e preocupado, usando todas as prerrogativas da doutrina espírita que nós conhecemos, né? E que nós estudamos e que nós acreditamos. Eu acho que essa é uma grande lição dessa lenda. Isso. Aline, já vou te dar a palavra.
Você tocou num ponto que eu também refleti sobre ele, porque enquanto o peixinho estava naquela represa, ignorado por todos, né, desprezados por todos, e até com poucas oportunidades de se alimentar, ele não optou pela lamentação, né, coitadinho de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Não, ele resolveu o quê? Estudar, trabalhar, se dedicar a alguma coisa, para não se voltar para si. Ele se voltou para fora. E no estudo, ele descobriu a saída. E mesmo sendo magrinho, ele perdeu escamas. Essas escamas, a gente pode dizer, perdeu algum vício ainda que fazia parte dele. Então, Helena, nossas imperfeições, né? Igual Emmanuel quando fala, desfazer das nossas escamas. Exatamente, perdeu aquelas escamas, mas ele se habilitou a descortinar mundo novo. E quando ele encontrou os seus outros, ele foi reconhecido e foi aceito pelas qualidades dele, né? Pelo que ele já era, sem cobrança, sem deboche, ele foi incluído numa multidão, né? Ele se viu aceito e encontrou o seu lugar. Então, essa aí era uma das coisas que eu tinha separado na minha mente para a gente conversar. Mas vamos ouvir um pouquinho a Aline. Fala, minha querida. Boa noite, estão me ouvindo? Sim, muito bem. Perdão não abrir meu vídeo, mas eu estou com a conexão muito fraca aqui. Eu até já travou várias vezes. Além de tudo que vocês já apontaram, claro, eu acho assim que o que eu vejo também nessa mensagem é a grandeza da pequenez do peixinho, Sim. né? Então, assim, se ele não fosse tão pequenino, tão esmirradinho, tão sofrido, talvez ele não conseguisse conquistar tudo que ele conquistou. Então, eu acho assim, a gente vê, né, o dia a dia, quando a gente passa por uma tormenta, o quanto a gente aprende e o quanto a gente valoriza as pequenas coisas, os pequenos milagres de todos os dias. Isso mesmo. Obrigada, um beijo. Beijo, eu que agradeço. Excelente comentário. Fala, minha querida Maria Tereza. Nós não estamos te ouvindo, amor. Seu áudio está fechado, não? Tá, não. Então, chega mais pertinho. Tem algum problema com o áudio dela. Ah, que pena, não estamos te ouvindo, querida. Abre lá agora, Tereza, sem seu vídeo. Quer comentar um pouquinho, Fernando? Enquanto ela... Eu separei esse ponto e fiz uma ligação com esse livro aqui, que é Estudando os Mensageiros do Bem, né? Que vai casar com o que você falou. Que eu marquei aqui no livro, foi o que você também estava pensando, que foi o ponto de mudança do peixinho, né? Ele não fica ali no mundo das lamentações, ali retido naquela dificuldade dele de passar fome, de ficar sendo menosprezado pelo chefe e por todos eles, ele opta mudar. E aí eu grifei essa fala, né? Optou pela mudança, ou seja, ele resolve se aperfeiçoar, resolve a caminhar para encontrar a saída. Aí você vê que o convite dele, quando ele retorna, para poder mostrar para os outros que através da mudança, como mostrasse para nós que através da mudança nossa pessoal, eles encontrar algo melhor, né? Algo melhor. Todos eles debocharam. Então, eu peguei essa fala aqui de Vicente, nesse livro Os Mensageiros do Bem, que cai bem dentro dessa sua fala e desse trecho que eu marquei também, em que ele diz assim, a noção do dever bem cumprido, André, ainda
ainda que todos os homens permaneçam contra nós, porque qual é o dever cumprido? O peixinho retornou, porque ele cai ali em si que precisava ajudar os Ajudar, né? outros, né? É. Ajudar, dizer que através da transformação, né? Todos eles vão encontrar um caminho melhor. Então, ele retorna, faz esse caminho e Vicente continua para André, né? Quando ele permanece contra nós, é uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite, ou seja, quando a gente cumpre o nosso dever, né? Você vê que o peixinho retorna, né? Depois de toda a dificuldade que ele tem de perder escamas, de sair, ver algo melhor, né? Que o que André Luiz, que sendo esse repórter do além para cada um de nós, porque ele traz através dessas 13 obras o que seria da nossa vida se nós não mudássemos a nossa maneira de ser antes de chegarmos no plano espiritual. Então, ele vai trazendo o passo a passo através das 13 obras, e nesse livro, como você bem falou, que o prefácio é longo e diferente, ele traz essa lenda do peixinho tão maravilhosa, mostrando que todos nós temos a oportunidade de mudar, de sair desse ponto de estagnação para um lugar melhor, para que possamos chegar na vida espiritual Melhor e do que saímos dela, né? E melhor do que estamos, né? Melhor do que estamos. Foi esse ponto que eu marquei também na lenda. Tereza, quer tentar agora? Ver se você consegue? Estou ouvindo agora. Estamos, agora estamos te ouvindo. Isso, Tereza. Então deixa eu rápido. Me impressionou muito nessa história. Ele contou, mas tudo o que ele faz. Está muito picotado sua fala. Então, mas que pena. Deixa para escreve no chat para a gente poder ler. Vê se resumir. Vai, Jane. Posso? Pode, claro, claro. Não, ela já permitiu, vou falar. Não, eu queria, até quase que redundante, porque a Aline colocou e outras pessoas, de alguma maneira, já sinalizaram. Mas eu vou usar a terminologia de dar valor. Embora nós saibamos, pela orientação doutrinária, que estamos num orbe de provas e expiações, pela orientação doutrinária, que só viemos aqui para aprender, que é nas nossas provações e numa resignação positiva nos momentos de desconforto que nós crescemos, evoluímos, e é através disso que a gente pode ou não passar na grade, na porta estreita, não é? E para o ambiente como ele encontrou melhor, a gente ainda tem uma resistência natural a não dar valor aos desconfortos. Não é que a gente, por um lado, não se vai entrar como o peixinho não entrou, numa região de conforto, de vitimação, né? Não é isso, mas que a gente, além disto, não espere exatamente uma situação de total desconforto, como foi o caso dele, né? Já não comia, já estava desgastado socialmente ali, estava com várias dificuldades, a gente não espere chegar ao fundo do poço, mas que comecemos a dar valor a cada um dos desconfortos da nossa vida. Com aquela velha questão de mudar a palavra do porquê, que às vezes internamente a gente vai dizendo por que isso está me acontecendo, pelo para que isso está me acontecendo, o que eu tenho que aprender com isso. Nós, eu acho que suavizaríamos a nossa caminhada, não nos libertaríamos das provas, mas a olharíamos de maneira diferente.
infelizmente, até para nós que estamos na doutrina, uns mais, outros menos, é claro, conforme o padrão de desenvolvimento de cada um, nós temos um hábito de esperar chegar ao final e não tratar logo da questão do desafio ao início. Fazemos isso com os sintomas das doenças, Sim, fazemos isso com os desconfortos dos nossos relacionamentos, sim. fazemos isso, inclusive, meu velho modo de cutucar, dentro da casa espírita. Sim. Não nos ouvindo, não que tenhamos que viver em assembleias, é claro, né? Daquele tipo universitário, mas não nos ouvindo, não ouvindo as ideias de todos, né? Não compartilhando, às vezes, os aprendizados, né? Que foi o que o Peixinho tentou fazer. Mas, principalmente, eu vou ratificar no finalzinho a questão da gente olhar para cada desconforto nosso, não esperando que ele cresça para nos despertar, mas que seja ele um despertamento, um desafio para a gente pensar, como o Fernando também colocou bem, e outros, nas mudanças, Isso. não é? É. Nas mudanças que precisamos ir fazendo na nossa compreensão, na nossa aceitação. Pronto, falei. Posso parar já? Helena, Fala, querida. eu vejo aí o que me tocou muito é aquela questão do momento de despertar, que cada um de nós tem o seu momento. Nós estamos numa caminhada evolutiva juntos aqui nesse orbe, mas cada um de nós tem o seu momento, tem a sua hora. Muitos nos convidam para muitas coisas, para muitas tarefas, mas às vezes nós não nos sentimos prontos. Acredito eu que não seja a hora, não é a hora. E sabemos que temos um Pai maravilhoso, né? Um Deus que nos abençoa, e Ele compreende isso. Ele está esperando por nós. Sim. E cada um de nós no seu momento, na sua hora de despertar. Sim. Esse peixinho, ele foi mais esperto, É. né? Ele despertou mais rápido que os outros. Sim. Mas os outros, com certeza, terão o seu momento. Ou teriam o seu momento, não sei, né? Então, tudo tem a sua hora. E aí está o seguinte, temos que ter paciência com os companheiros que estão à nossa volta. Como os outros têm paciência com a gente. É com o nosso andar, às vezes, um pouco lento. Então, foi isso que me tocou. Muito bom. A Tereza, ela colocou aqui no chat. Ela falou assim: o que eu gostei muito foi o peixinho conhecer o outro mundo melhor e ter coragem de voltar para mostrar aos outros peixinhos o que teriam que fazer para não sofrer. Não se preocupou só com ele. Nós temos que aprender muito com o peixinho. Eu também acho, Tereza, concordo. Eu achei também esse ponto interessante, dele fazer esse retorno preocupado em divulgar a boa nova. E aí a Yara comentou desse final que Emmanuel fala. Vamos até... Você gostaria de ler esse finalzinho para nós, Yara? Posso ler. Depois, você fala depois da... Isso, depois que acabar lendo, o Emmanuel lendo, faz a conclusãozinha. Antes, eu queria só falar uma coisinha, Pode, pegando o claro. gancho da Tereza, da Susa, do Eugênio, né? A questão do tempo que passa, né? Porque o tempo passou ali para os peixinhos, a seca veio e eles morreram atolados na lama. Para a gente também fazer esse paralelo com a nossa vida. Perderam a oportunidade, né? É verdade, perderam a oportunidade. Então, aqui diz assim: o esforço de André Luiz buscando acender luz nas trevas é semelhante à missão do peixinho vermelho. Encantado com as descobertas do caminho infinito, realizadas depois de muitos conflitos no sofrimento, volve aos recôncavos da crosta terrestre, anunciando aos antigos companheiros que, além dos cubículos em que se movimentam, resplandece outra vida mais intensa e mais bela, exigindo, porém,
acurado aprimoramento individual para a travessia da estreita passagem de acesso às claridades da sublimação. Fala, informa, prepara, esclarece. Há, contudo, muitos peixes humanos que sorriem e passam entre a mordacidade e a indiferença, procurando locas passageiras ou pleiteando larvas temporárias. Esperam um paraíso gratuito com milagrosos deslumbramentos depois da morte do corpo. Mas, sem André Luiz e sem nós, humildes servidores de boa vontade, para todos os caminheiros da vida humana, pronunciou o pastor divino as indeléveis palavras: a cada um será dado de acordo com as suas obras. Emmanuel. Isso mesmo. Então, eu gostaria de fazer uma última reflexão com vocês. Maria Marotti quer falar alguma coisa? Eu liberei meu microfone aqui. Voltando ao comentário, acho que Tijane, comparando toda a doutrina espírita com a história do nosso peixinho vermelho, a importância que dá também a oração, todo um parágrafo dedicado a orar. Quer dizer, a fé no Deus, ele orou para o Deus dos peixes. Isso. E ele acreditou em si mesmo também. Sim. E ele teve esperança. E ele foi grato, agradecido e feliz. Ele procurou companhias simpáticas. Quer dizer, ele não só conseguiu superar aquela dificuldade no ventre da baleia, né? Como também ele venceu, ele saiu feliz, transformado, porque ninguém passa por um sofrimento desses sem sair transformado. Isso foi importantíssimo, porque serviu de lição para ele. Sim. Então, a gente está vendo aqui a oração, a gratidão. Sim. E a caridade. Fora da caridade não há salvação. Isso. E ele foi caridoso com aqueles que estavam lá no poço. Né? Bem que ele tentou, né? Fez a parte dele. Sim. Não conseguiu, mas ele buscou. Ele quando viu que não conseguia, em vez de teimar, ele seguiu o seu próprio desenvolvimento. Mas eu achei fantástico isso. Não é assim que os mentores espirituais fazem conosco? Quando a gente está renitente no erro, eles se afastam e deixam que o tempo chegue para cada um de nós. Né? Exatamente. Cada um de nós faz a sua trajetória no tempo de cada um. É o que Emmanuel encerra dizendo, a cada um segundo sua obra, porque o tempo vai fazer o seu papel e vai levar cada um de nós ao momento do despertamento. Né? Exatamente. Então, a última reflexão que eu gostaria de trazer para nós podermos encerrar o nosso estudo, já agradecendo muitíssimo a colaboração, a participação e esses ricos comentários que vocês trouxeram, Emmanuel compara André Luiz, a tarefa de André Luiz, de trazer, de desvendar esse mundo espiritual, através de sua obra, através de seus livros, e a gente vê que toda vez que a gente compara as obras básicas com as obras de André Luiz, a gente vê quão rico que é, como que André Luiz está totalmente de acordo com o que as obras básicas falam, como que ele abre o leque, como que ele esclarece pontos que, na época, Kardec não pôde esclarecer, por conta da época em que ele viveu, por conta do momento e por conta também de nós não termos a maturidade para absorver esses conhecimentos. Né? O André Luiz já falava de cérebro triuno, e o cérebro triuno está sendo discutido agora pela academia. Então, esses avanços que André Luiz traz para a gente são importantíssimos para o nosso conhecimento, para que nós possamos nos prepararmos e aproveitar essa mensagem
tal qual o peixinho dourado levou a mensagem para o seu pequeno círculo, André está levando a mensagem para nós. Agora, a grande reflexão é: o Mestre Jesus também fez esse papel, né? Jesus encarnou entre nós para trazer a sua vasta experiência, para nos deixar um roteiro, uma bússola, um caminho a seguir. Ele já tinha passado por todas as experiências que a gente está passando agora e nos deu o caminho mais rápido para chegarmos a essa porta estreita, para nos reformarmos, para nos transformarmos. E nós estamos aí há tanto tempo ouvindo essa mensagem do Mestre, mas tal qual esses outros peixinhos, estamos ainda refestelados na nossa vida, fartos e satisfeitos com pouco que a gente já consegue materialmente e já nos satisfazemos. Então, essa reflexão do peixinho dourado é para nós aplicarmos na nossa vida de hoje, de agora, para a gente sair daqui transformado e refletirmos na nossa tarefa de reformarmos a nós mesmos, de conduzirmos-nos para essa porta estreita, de caminharmos com a nossa vida para a mensagem que o Mestre deixou, de acordo com o roteiro que o Mestre deixou. E, enfim, sermos esses ceareiros do bem. E, enfim, também sairmos para a nossa comunidade divulgando a boa nova, não só por palavras, mas principalmente por ações, por atitudes de amor, porque o livro Libertação é acima de tudo, uma mensagem de amor, né, Nancy? De esperança em nós, a mesma esperança que o Mestre tem em nós. André Luiz traz nesse livro Libertação, que nós somos amor, nós fomos criados pelo amor, e o amor existe em nós, apesar de ainda sermos tão sombra. Então, que possamos abrir o nosso coração e espalharmos esse amor. Enfim, né? Essa mensagem que eu queria deixar, finalizando o nosso estudo e agradecendo mais uma vez. Um beijo. Obrigada, Helena. Antes de passar a palavra para a Jane, para encerrar com a prece, a Helena coordena a banca. Quem quiser o desdobramento desse livro, tem um livro de Carlo Bacelli, né, ditado pelo Inácio Ferreira, que é Estudando o Livro Libertação. Aí quem quiser encomendar, depois passa lá na associação ou na banca e pede para encomendar esse livro, que é o desdobramento de cada capítulo desse livro maravilhoso, né? Então, semana que vem, relembrando, teremos o seminário com Zé Henrique. Não, semana não, deixa eu pegar aqui o calendário. Dia 17/10, né? Que vai ter agora um recesso. Aí nós voltamos para encerrar o livro No Mundo Maior. E no dia 24, o Afonsino vai dar o pontapé inicial no livro, tá bom? Mas então, não desanimem, tá? Nós vamos fazer esse pequeno recesso quinta-feira que vem. Depois o Zé vai terminar o Mundo Maior, que é por conta da agenda dele, a gente teve que... Mas hoje é para deixar o gostinho de vocês não desanimarem, continue conosco. Isso. Enquanto isso, vamos ler o livro, ler o primeiro capítulo e lendo para poder te interagir no estudo, tá bom? E uma boa noite a todos, né? A sala está bastante cheia, né? Falta mais gente aí, né? Mas foi maravilhoso reencontrar vocês, que nós possamos ficar assim unidos no estudo dessas 13 obras junto com vocês. Jane, com você, querida. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, dos dois lados da vida, nosso sentimento no momento dessa nossa prece, inicialmente, é de gratidão. Gratidão a Deus, nos oportunizar, estarmos em mais uma jornada nesse planeta Terra, aprendendo um pouco mais
entendendo um pouco mais quem somos, mas principalmente a oportunidade da encarnação. Agradecer a Jesus por ser esse mestre tão querido e esse exemplo que nós seguimos e temos amor por tudo que ele fez. Agradecer a Kardec pela sua disposição em nos trazer todos esses ensinamentos codificados da doutrina espírita, por todo o trabalho que teve, por toda a dedicação, e a todos aqueles que, junto com ele, também auxiliaram nessa grande missão. Agradecer a Chico Xavier e André Luiz por essas obras que nos fazem entender cada vez mais e mais o que é o mundo espiritual, para que nós sejamos aqui na Terra melhores e que, ao retornarmos a essa pátria espiritual, sejamos os ceareiros do bem, trabalhando no auxílio daqueles irmãos. Mas sabemos que é necessário que nós tenhamos caminhar sempre dentro dos preceitos da verdade, da justiça e do amor. E agradecer essa nova jornada nesse livro, que certamente nos fará enxergar cada vez mais o quão bonito é o mundo espiritual. Assim, que tenhamos força, que tenhamos disposição e que sejamos sempre intuídos por nossos mentores espirituais a estarmos aqui, todas as quintas-feiras, às 20 horas, para estudar mais um pouco. Assim, agradecemos também a nossa irmã Helena pela facilitação desse capítulo. Pedimos, Pai, a tua permissão para encerrarmos a nossa tarefa dessa noite, dizendo graças a Deus, e que assim seja. Obrigado, Jane. Obrigado a todos. Mais uma vez, obrigado, Helena. E que Deus nos permita, como a Jane falou, caminharmos juntos nesse estudo, né, junto com